Olá, todo mundo! Fiz uma apresentaçãozinha desse livro aqui no meu perfil e falei lá que ia dividir, né, ia trazer umas partes dele em vídeo, porque eu tinha gostado de algumas coisas. E um dos ensaios que eu gostei foi o Profissões para Mulheres, onde Virginia é convidada para ir falar sobre a sua profissão de escritora. E ela já começa, né, na sua apresentação, falando o quanto, naquele momento em que ela estava, aquela profissão, o ato de escrever já não era vergonhoso para a família, já não era vergonhoso para a sociedade, o caminho já estava um pouco aberto devido a tantas outras, né, que lutaram para que a gente pudesse correr, ter o campo aberto. Mas a Virginia, ela ressalta que toda vez que ela pegava o papel para escrever, ela era cometida de uma presença de uma mulher que ela pegou o poema O Anjo do Lar, acho que não me engano que é o poema de Coventry Patmore, né, um cara que escreveu, e que ela vai tentar resumir para essas mulheres onde ela está palestrando quem foi esse anjo do lar e como foi difícil matar esse anjo do lar para que ela pudesse seguir na sua profissão de escritora. Então ela coloca: vou tentar resumir esse anjo do lar. Ela era extremamente simpática, imensamente encantadora, totalmente altruísta, excelente nas difíceis artes do convívio familiar. Sacrificava-se todos os dias. Se o almoço era frango, ela ficava com o pé. Se havia ar encanado, ali ela ia se sentar. Em suma, seu feitio era nunca ter opinião ou vontade própria e preferia sempre concordar com as opiniões e vontade dos outros. E acima de tudo, nem preciso dizer, ela era pura. Sua pureza era tida como sua maior beleza. Enrubescer era seu grande encanto. Naqueles dias, né, e quando fui escrever, topei com ela, já nas primeiras palavras. Suas asas fizeram sombra na página. Ouvi o farfalhar de suas saias no quarto. Quer dizer, na hora em que peguei a caneta para resenhar aquele romance de um homem famoso, ela logo apareceu atrás de mim e sussurrou. Preste atenção no que Virginia vai colocar nessa parte aqui. Querida, você é uma moça. Está escrevendo sobre um livro que foi escrito por um homem. Olha que absurdo, né? Olha que absurdo seria você resenhar ou fazer uma crítica, ou seja lá que fosse, de algo que foi escrito por um homem, uma mulher, e fazer isso. Seja ao menos afável, meiga, lisonjeie, engane. Use todas as artes e manhas de nosso sexo. Ou seja, para ela fazer aquilo ali, né, ela tinha que lembrar que ela tinha que envaidecer o cara, senão não seria bem vista. Homens gostam, né, de ter o ego assim bem enaltecido, né? Nunca deixe ninguém perceber que você tem opinião própria. E principalmente, seja pura. E, segundo o anjo do lar, as mulheres não podem tratar de nenhuma dessas questões de liberdade e franqueza. Se querem se dar bem, elas precisam agradar, precisam conciliar, precisam, falando sem rodeios, mentir. É muito mais difícil matar um fantasma do que uma realidade. Então, assim, esses eram os preceitos que as mulheres ouviam, né? E se a gente for pegar, trazer para o hoje, é a mesma coisa. Se você estiver em um local e que as pessoas estejam discutindo, debatendo e que tenham homens e você fosse audaciosa, né, ao ponto de dar sua opinião, apresentar seu ponto de vista, discordar, né? O pior é isso, é você discordar, né? Você ir discordar. É praticamente que inadmissível, né? Quem é você, né? Para estar querendo se colocar aqui. Muitas vezes nós ficamos caladas, nós nos calamos, porque a gente tem na cabeça que, não vou me desgastar em brigar, em debater com fulano, né? E a gente sai
daquele convívio, daquele lugar, daquela reunião, daquele encontro, pesada, com aquela sensação de que eu poderia ter dito isso, 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 isso e isso. Mas não diz, porque querendo ou não, o peso da sociedade ainda faz com que a gente fique recatada, fique quietinha, ou como ela fala aqui, não tenha opinião própria. E aqui no caso de Virginia, ela fazia resenhas, críticas literárias, e a maioria dos escritos eram de homens. E ela sempre ouvia isso, né, que tem que agradar, tem que bajular, né, e onde já se viu mulher e querer contradizer ou fazer uma crítica ou fazer algum apontamento em algo que foi escrito por homens. E ela foi falar para essas meninas, né, que elas tinham que matar essa voz, elas tinham que dar fim, dar cabo desse anjo do lar, que elas tinham opinião própria, que elas pensavam por si mesmas, que era enganação, que a mulher não tinha uma intelectualidade, né, do mesmo nível do homem. E assim a palestra, né, lá seguiu, e ela coloca aqui outra parte. Em outras palavras, agora que tinha se livrado da falsidade, a moça só tinha de ser ela mesma. Mas o que é ela mesma? Ou seja, você fica perdido. Tá, certo? Eu vou tirar todas essas vozes, eu vou começar a me colocar, a me impor, vou começar a questionar, vou começar a debater, ou concordar ou discordar. Como? Como eu faço? Por onde eu começo a fazer isso? Quem será eu? Como irão me ver falando e se colocando, né, dessa forma? E uma parte muito interessante também que ela coloca é da agonia e da aflição quando ela chegava em determinado escrito em que ela ia falar de questões de sentimento, sensibilidade, sexo, corpo, né? E ela coloca, falando sem metáforas, uma coisa sobre o corpo, sobre as paixões, que para ela, como mulher, impróprio dizer, e a razão lhe dizia que os homens ficariam chocados. Foi a consciência do que diriam os homens sobre uma mulher que fala de suas paixões que a despertou do estado de inconsciência como artista. Pois, embora sensatamente os homens se permitam grande liberdade em tais assuntos, duvido que percebam ou consigam controlar o extremo rigor com que condenam a mesma liberdade das mulheres. Então, é que ela estava falando que quando você se dispõe a falar sobre corpo, sobre sensações, sobre paixões, isso não é para ser feito por uma mulher, como ela colocou lá no início do poema, né? O anjo do lar, pura, você vai deixar de ser pura. Você, ao falar ou tocar nessa questão de sexualidade, sentimento, emoções, paixões, cadê sua pureza? Cadê as suas bochechinhas ficando avermelhadas de vergonha de falar aquilo? Você tem que manter aquela essência, aquela forma de anjo do lar, né? Que não fala, que não olha, né? Que não encara as pessoas, que não tem opinião própria. E é realmente isso que acontece. E ela encerra dizendo às meninas que bom que agora, né, elas podem escolher, tá, entre aspas assim, né, escolher qual profissão, ou escritor, ou médico, ou advogada. O caminho está um pouco mais aberto, mas que por esse caminho estar um pouco aberto, elas não esquecessem da luta, ela não esquecesse das outras mulheres. E eu acho muito mais o que ela coloca aqui. Não podemos achar que essas metas estão dadas. Precisam ser questionadas e examinadas constantemente. Então, assim, rever, tá sempre alerta, tá sempre lutando, tá sempre se colocando, tá sempre se policiando e não cair mais nas armadilhas desse anjo do lar, que a nós tudo pede, né? Mas a nós nada dá. Então, foi só um pontinho da reflexão desse primeiro ensaio que a Virginia fez. Tem uns outros aqui maravilhosos, faz
a gente refletir assim super, né? Gestos, ações que a gente ainda reproduz, né? Desse anjo do lado, essa vozinha que fica. Mas os homens não vão gostar disso, como é que os homens vão interpretar isso, como a sociedade vai enxergar isso, né? Sempre alerta. Então deixa aqui, quem tiver interesse, como eu digo, meus livros estão todos à disposição. Quem quiser, né? Pegar, estudar, ler, refletir e vamos fazer uma corrente aí. Quem sabe a gente não chegue até a criar um coletivo, né, de mulheres aqui. Então, tchau, tchau, até o próximo.